Leonardo, um garoto de 16 anos, sonha em ser jogador profissional de basquete. Ele finalmente consegue chegar à final do Campeonato Escolar Sub-17, onde pode ter a chance de entrar para uma escola famosa de basquete. Porém, pouco antes desse jogo, sua mãe acaba ficando doente e é internada. Ela pede para ele ir jogar, mas será que Leonardo conseguirá jogar lidando com a pressão da final e com a preocupação com sua mãe? Cara, interessante a ideia do conflito, porém eu acho que tem um detalhe nesse conflito que me deixa meio assim. Eu acho interessante como a ideia de um one shot, né? A gente já vai direto pro jogo final, realmente o negócio vai se passar nas tensões do jogo final. Talvez ali até eu consiga imaginar esse one shot, né? Uma técnica que eu costumo falar assim para a gente fazer one shots mais curtos é a gente abordar diretamente já o grande acontecimento, né? E aí ir contextualizando como a história chegou ali com alguns flashbacks, com alguns acontecimentos ali durante realmente o grande final, porque aí a gente não precisa de toda uma construção lenta e tal até chegar naquele final, a gente já pode já jogar aí. Aí quando a gente joga já direto nesse acontecimento, nesse grande clímax, etc., a gente começa a história já com os dois pés no peito do leitor e ao mesmo tempo também a gente consegue reduzir muito o número de páginas. Para histórias de 20 e 30 páginas, eu acredito que essa é uma das melhores formas de se fazer sem que você acabe perdendo muito tempo com a introdução e depois tenha que fazer o final meio apressado, que é o caso do que aconteceu com alguns dos one-shots que eu fiz aí, inclusive. Voltando aqui. Então eu consigo imaginar tipo, a gente iniciando já diretamente com o Leonardo entrando, né, na quadra, já chegando no jogo, talvez com a cara preocupada, etc. E aí a gente ir descobrindo os motivos da preocupação dele enquanto ele joga. Porém, o que eu estava falando que eu achei meio complicado na questão da, da, da- do conflito da trama é que a mãe dele pediu para ele jogar. Então, a princípio, o Leonardo quer jogar, a mãe dele quer que ele jogue, então, tipo, beleza, ele tem uma pressão de fazer algo grande, mas não. Assim, se a mãe dele tivesse, por exemplo, pedido para ele ficar com ela, aí ele teria toda uma decisão de entre ficar com ela e acompanhar ela ali num momento difícil, ou abrindo mão, né, de um possível sonho, ou seguir o seu sonho e tal. Então seria uma decisão muito mais complicada, que realmente apresentaria um conflito muito mais intrigante para o Leonardo. O que a gente pode fazer aqui, nesse caso, para aumentar o nível de pressão e aí sim trazer um certo perigo, digamos assim, eu diria que é, por exemplo, se a mãe dele ficou doente e aí esse campeonato ele não só entraria para uma escola famosa de basquete, como talvez ele ganharia um prêmio em dinheiro. E esse prêmio em dinheiro iria ajudar ele a pagar o tratamento da mãe, por exemplo. Então a gente cria um grau a mais de tensão, onde ele precisa vencer, porque agora não é mais só o sonho de entrar numa escola de basquete que está em jogo, mas sim a própria saúde da mãe dele. Isso é uma pressão muito maior. O que eu fico na dúvida é que realmente, talvez toda essa pressão, como eu disse, a gente precisaria talvez trabalhar ali a escola que ele vai enfrentar, ou quem ele vai enfrentar, e qual que vai ser a relação dele com toda essa pressão que ele vai estar sofrendo para que a gente consiga captar isso dentro da história. Claro que numa história mais curta, quanto menos elementos a gente tiver, né, menos elementos externos a gente tiver, mais a gente consegue focar naquilo que é importante, que é no caso a própria pressão que o Leonardo está sentindo. Então, eu diria que se a história tiver até umas 30 páginas, tá ótimo. A gente mantém esse nível de pressão nele, onde talvez realmente o jogo envolve diretamente essa relação da mãe dele tá doente, e aí a gente trabalhando, talvez, assim, a gente mostra o Leonardo preocupado logo de cara. Aí beleza, o leitor vai ter informação de que o Leonardo está preocupado por causa desse jogo. Aí a gente apresenta essa vontade através de flashbacks, no meio da partida mesmo, nos próprios movimentos da partida ali, a gente apresenta, por exemplo, que o Leonardo tem esse grande sonho de entrar para uma escola, de ser jogador profissional, etc. E esse jogo aí, sei lá, numa cena de flashback do treinador, por exemplo, falando que nesse jogo, né, quem se sair bem nesse jogo, os olheiros vão estar ali e talvez vai ser recrutado para uma escola melhor ou coisa do tipo. Isso pode acontecer, por exemplo, na hora que o Leonardo conseguir fazer uma cesta ou conseguir ajudar, né, se ele não for realmente o... Eu não sei o nome das posições do basquete. Apesar de gostar de basquete, eu gosto só de jogar, não gosto de acompanhar, então eu não manjo muito das posições, regras, etc. Enfim,
Enfim, se ele ajudar alguém a fazer uma cesta, ele fizer ali alguma jogada interessante que, vamos dizer assim, deixe ele um passo mais perto do sonho, né? No mangá de luta, por exemplo, seria equivalente ao protagonista vencer algum dos inimigos ou algo assim, né? Ou conseguir acertar um golpe. E aí ter esse flashback mostrando, e aí a preocupação do Leonardo começar a se dissipar, de ficar um pouco mais confiante. E aí, de repente, sei lá, o time rival faz algumas cestas, né? E aí a gente tem essa volta de preocupação do Leonardo. E aí com essa volta de preocupação, talvez pode mostrar aí sim o flashback da mãe dele ficando doente, dele indo no hospital, dele quase se atrasando pro jogo. Aí, tipo, trabalhando várias dessas coisas, né? Enquanto com o próprio andar do jogo, né? Os altos e baixos do jogo, irem gerando flashbacks no Leonardo, onde ele vai lembrando de tudo que está em jogo, não só no jogo de basquete, mas tudo que está em jogo na vida dele e tudo que depende daquele jogo, trabalhando realmente essa relação da pressão que ele está sentindo. Talvez até nesse caso, vamos supor que daí a gente coloque um outro conflito, né? Ele estava com a mãe dele e aí ele se atrasou pro jogo e aí no final do jogo, né? Quando o tempo está acabando, a gente também casa essa questão do tempo do jogo tá acabando com o próprio tempo dele se atrasando pro jogo, por exemplo, ou algo assim. Ou se quiser ir para um lance mais dramático ainda, com o tempo da própria mãe dele se acabando, né? Tipo, ele venceu o jogo, por exemplo, e ela morrer por conta dessa doença. Então, tipo, o Leonardo vai conseguir seguir seu sonho e tudo mais, só que agora vai ser muito mais difícil ainda para ele, porque ele não vai ter a mãe do lado, né? E aí fica até interessante trabalhar essa questão de a mãe querer muito que ele jogue, a mãe querer muito que ele vá, esse tipo de coisa, porque aí ele estaria fazendo aquilo por ela também, e ela teria morrido meio que, tipo, feliz por ter ajudado o filho a conseguir realizar o sonho. Adicionaria uma carga dramática muito grande no final dessa história, por exemplo. Ajudaria para trabalhar muito bem isso. Ou caso contrário, né? Se fosse aquele caso que eu falei da mãe não querer que ele jogue e tal, talvez não querer muito esse futuro para ele, mas ele saber que ali tem um prêmio envolvido e esse prêmio em dinheiro iria ajudar a dar o tratamento dela. E aí, beleza, ele consegue ganhar o jogo no final e termina com ele conseguindo chegar lá e ela tá meio brava, né? Porque ele saiu, mesmo ela dizendo que não, mas ele dizendo que graças a ele ter saído, ter corrido atrás do sonho dele, ele vai conseguir pagar o tratamento dela, ou algo assim. E aí tem meio que essa reviravolta, né? Dos dois terminarem meio que bem, porque ele seguiu seu sonho e graças ao seu sonho ele consegue agora ajudar ela. Então tem várias possibilidades que dá para trabalhar aqui nessa história, acho bem interessante, todas elas casando numa história meio curta, né? Onde a gente foca realmente no jogo e constrói ali quem é o Leonardo, como é a vida dele, quais são os sonhos e planos dele, a partir de vários flashbacks, talvez no próprio andar, nos altos e baixos do jogo mesmo. Interessante, interessante. Gostei da ideia. Acho legal essas ideias para pequenos one-shots. A maioria das pessoas pensa em séries gigantes e coisas gigantes assim. Quando você trabalha uma coisa pequena, mas bem feito, você consegue seguir aquilo do início até o fim e contar uma ótima história, uma história realmente tocante que pode com certeza conversar com muita gente aí que tá precisando seguir seu sonho e tá com a vida difícil pra caramba. No Brasil é o que mais tem, né?